E a etapa 5, né, que é o que nós chamamos os indicadores técnico-econômicos. E que indicadores técnico-econômicos são esses, né? Isso aí, eu sempre falo assim, a gente não encontra isso em... Você vê tudo que tem cursos, projetos estruturais, aí, né? Você vê livros, dificilmente na parte de projeto estrutural você vai ver esses indicadores, porque o pessoal, às vezes a gente vê alguma coisa, isso aí quando está fazendo composições de custo, né? Está fazendo algum orçamento. Mas aí, infelizmente, não há os livros aí da parte de projetos estruturais, de maneira geral, não dá muito valor a isso, e isso aqui deixa, às vezes, muitos projetos aí, né, economicamente não muito adequados. Então, uma maneira da gente ter esses parâmetros, eu estou dando uma sugestão aqui, nós vamos conversar sobre eles mais para frente. Então, quais são esses parâmetros que eu acho muito importante? O consumo de aço por metro cúbico de concreto da estrutura. Então, nós vamos ver depois ali. O consumo de aço por metro quadrado de obra. O consumo de concreto por metro quadrado de obra. A área de forma, tudo para fazer todos os elementos estruturais da edificação, por metro quadrado de obra. A área de forma, né, por metro cúbico de concreto. Então, isso aqui são 5 parâmetros, existem outros, mas esses aqui são os principais, que nós vamos falar um pouco sobre eles e mostrar referência de mercado para eles. Então, vamos lá. O primeiro deles aqui, o consumo de aço por metro cúbico de concreto. Então, está aqui, o elemento estrutural pilar, 120 quilos de aço por metro cúbico de concreto. Viga, 90 quilos de aço por metro cúbico de concreto. Laje maciça, entre 60 e 80. A média de uma edificação, pilar, viga, laje, estou falando aqui de laje, uma edificação de laje maciça, né? Por que eu estou falando laje maciça? Porque quando você usa laje pré-fabricada, tem concreto que não entra nessa composição aqui, que está na laje, nas vigotas, nas treliças que foram usadas, né? Mas, comparando com a laje maciça, então tem uma média de 80, 90. É claro que esses valores, se eu encontrar um número maior do que 120, não significa que está errado e está muito ruim. Significa o seguinte, que eu tenho que avaliar se aquela minha edificação, qual a razão por que ela tem que ficar maior? Ela está dando maior. Porque se eu tiver vãos muito grandes, com vigas, né, com alturas altas, poucos pilares na edificação, é possível que esse número eu não consiga 120. Às vezes eu consigo 140, lá, coisa assim, né? Mas também, se eu tenho uma edificação mais padrão e mais popular, onde tenho os espaçamentos menores dos pilares, às vezes eu posso chegar até um valor aqui de 100. Mas o objetivo principal é que eu tenha um foco quando eu estou fazendo a minha avaliação dos meus valores, para eu poder, se deu diferente, eu analisar se eu tenho condições de chegar nisso, porque aquela estrutura tem um caso particular que não der. Normalmente, nós conseguimos. Como regra, eu diria, a gente consegue. Então, as outras são exceções para todos esses itens. Então, são um dos parâmetros mais usados pelo mercado, pelas grandes construtoras, quando contrata projeto estrutural. É claro que cada construtora, né, as boas construtoras, as grandes construtoras, elas já têm isso aqui até mais dividido por faixas de edifícios, né? Nós aqui estamos pegando, geral, uma média para todos os edifícios. E outros indicadores, formas, por metro quadrado de obra, metro quadrado de forma por metro quadrado de obra, expectativa por volta de 2,50. Depois nós vamos comparar com esse que nós fizemos, com aquele edifíciozinho ali. Metro quadrado, metro cúbico de concreto, 12, ou seja, para cada metro cúbico de concreto, uma média de 12 metros quadrados de formas. Consumo de concreto por metro cúbico, por metro quadrado de obra, entre 0,20 e 0,22. O outro indicador muito usado pelas construtoras é esse aqui, ó. O quilo de armadura por metro quadrado de obra, entre 15 e 21. Aqui, como o valor aqui é muito assim, acentuado, está relacionado com aquilo que eu falei no item anterior aqui, de quando eu tenho vãos grandes, né, e tem poucos pilares, aí, com certeza também, além de eu não obedecer esses dois parâmetros aqui, né,
por uma questão de exigência de projeto, às vezes eu vou ter que trabalhar com esses valores, na hora que eu chegar aqui, provavelmente eu vou ter esse problema aqui também, que eu vou ficar mais próximo dos valores, do limite superior aqui do que eu estou dando como indicador. Então, isso aqui são parâmetros, né, muito importantes. Então, vamos ver de onde que a gente consegue essa informação. Eu tenho já a minha referência, né? De onde eu consigo essa informação para que eu veja se o meu projeto está adequado. Então, nosso último relatório que nós vamos ver hoje, né, que é este aqui, que é esse relatório 5, que também, né, lá do CIPCAD, podemos ver, ó, que é quantidades de obra. O nome que ele dá para o... E aqui tem, para cada elemento estrutural, cinta, laje 1, laje 2, laje 3, laje 4, e tem um resumo cá no final, né? Aqui no final, o resumo total. Então, pegando só o resumo aqui, eu tenho aqui as formas para cada elemento estrutural, né? O volume de concreto para cada um deles e o consumo de aço. E tem alguns indicadores. Então, esses valores que eu vou mostrar lá agora que a gente compara para saber se está dentro. Então, vou voltando lá para o nosso slide. Ó. Então, o relatório 5 é aquele. Então, tirando ali eu peguei aqui, por exemplo, para os pilares quantitativos. Então, eu peguei lá naquele relatório para o consumo de concreto, para o citamento, para a laje 1, para a laje 2, laje 3, laje 4, e peguei o total. Deu 4,12 metros cúbicos. Eu separei tudo um por um, mas lá eu já tenho esse total. Porque se eu quiser ver, às vezes eu faço aqui também para ver pavimento, como é que está, se tem algum muito discrepante. A armadura dos pilares para cada pavimento, então total aqui. E peguei a média, tirei 558, dividido por 4,12, deu 135. E olhei aqui e vi que onde mais está o problema aqui está no cintamento, no nível do cintamento, ou seja, está ali no arranque, onde eu tenho, né, um toquinho de um pilar pequeno e tem os transpasses, né, de armadura ali, proporcionalmente é muito grande. Então, há uma tendência aqui, não justifica esse valor aqui, não, mas pode ver que os outros também são altos aqui, né? Mas eu fiz de propósito para ver que nem sempre as coisas não certas, que a gente, só para mostrar o que a gente pode fazer, né? Então, aqui está, é comum no cintamento a gente ter realmente valores maiores por essa razão. Mas aqui não. Então, o que eu estando acabei meu projeto, encontrei um valor desse aqui, né? Acabei assim, estou em fase de análise ainda, né? Eu tenho que ver se não tenho que mexer se não tem, aí eu vou olhar o quê? Pilar por pilar. Qual pilar que está com consumo de aço grande? Às vezes eu posso aumentar a seção transversal dele, ou se ele tem algum problema ali em termos de concepção dele ali, mas normalmente está relacionado com a seção transversal. E aí eu consigo, né, às vezes, dar um equilíbrio maior, para que, além de eu ajudar, né, para diminuir o consumo de aço, normalmente eu ajudo naqueles parâmetros de comportamento, de estabilidade da estrutura. O pilar é muito importante essa parte. As vigas também, mas o pilar é muito importante para a estabilidade. Então, fiz isso aqui de propósito, com as dimensões dos pilares lá menores, para poder dar um valor maior, para mostrar que a gente pode mexer, né? É importante ter em vista esses valores para que a gente possa ter o pilar é um dos pontos críticos em termos de qualquer desvio em termos de dimensões, né, ou de concepção. A armadura dele normalmente é o primeiro a gritar, é o primeiro que dá os valores astronômicos às vezes. Não é pouco comum, às vezes, no primeiro cálculo que a gente faz no projeto, esse número aqui dá 200, às vezes, tá? Se eu fui muito pouco conservador na hora de fazer a concepção estrutural, às vezes a gente fica decepcionado, porque esse valor é muito grande e nós vamos ter que sair mexendo mesmo e verificando pilar por pilar para colocar o nosso projeto competitivo no mercado, em termos de que se eu chego com um consumo de aço muito grande e injustificável, não sendo justificável, como eu disse, tem casos que são justificáveis, não sendo justificável, é um projeto que está fadado, às vezes, a nem ser usado, né? Ainda aqui, fazendo para as vigas, né?
para as vigas, fizemos o mesmo procedimento, somando concreto, pavimento, porque eu preocupei aqui mais só com a média, né? Deu aqui 69, né? 69, viu que está até abaixo, né? Da expectativa aqui. Poderia chegar no nosso range aqui até 90. Está muito bom as vigas. As vigas estão, talvez, pudesse até ter umas dimensões menores. Mas tem outros parâmetros que, às vezes, levam a gente a ter que, nas vigas, principalmente, para manter o mesmo padrão, né, de alturas das vigas, facilitar escoramento e coisa mais. Às vezes, a gente fica com um pouquinho mais baixo mesmo os parâmetros. Mas aqui, no caso específico, não foi essa a intenção, mas acabou nós tendo um valor, né, que está bem próximo dos prédios onde nós temos vãos de 4, 5 metros mesmo, volta de 70 mesmo. Ali eu coloquei de uma maneira geral, pegando todos os tipos de edificações, aquele 90, né? E para lajes, mesma coisa, né? Olha que eu coloquei uma laje de 12 centímetros lá de espessura, né? Olha que deu aqui, ó, o consumo de ar só 43. Também foi de propósito quando eu fiz isso. Está entre 60 e 80. Mas foi de propósito, mas tem uma coisa, tá? Que às vezes isso acontece. Não passou, a laje estava com a deformação muito alta. Eu tive que aumentar a espessura, para ver que a espessura está com 12. Ela estava com 10, e o parâmetro até de consumo de concreto reais estava mais próximo daquele indicador. Mas, como não passou no estado de limite de serviço, teve que aumentar um pouco a altura dela. Aí aconteceu que a gente ficou nesse projeto com menor. Então, quando eu tenho algum parâmetro que foge da referência, eu tenho que ter explicação, né? Eu tenho que... Aqui até todo mundo vai gostar, né? Assim, normalmente, consumiu pouco aço, né? Mas tem uma justificativa, porque eu também tive que aumentar o consumo de concreto, né? E aqui, né, está o geral da obra, né? 25,89 de concreto, 17,67, e deu um consumo médio de 68. Mesmo eu tendo o pilar maior lá, o consumo, né, eu não mexi, mantive, eu estou abaixo da média de todos, aqui considerando desde um edifício de 4 pavimentos até de 20, 30 pavimentos. Por isso tem um range maior, mas significa, mais uma vez, que as vigas e a lajes, né, estavam com dimensões maiores. Eu poderia ter trabalhado, talvez, principalmente nas vigas, diminuindo um pouco a dimensão das vigas, desde que passe no estado de limite de serviço, para que eu talvez chegasse mais próximo de 80 aqui, tá? Mas só mostrando, não quis que desse tudo certinho, para poder comentar que tem esse parâmetro. Então, o importante é isso. E nós temos que ter referência no nosso projeto. Não adianta o nosso projeto estrutural, né, estar atendendo a norma, não tem nenhum erro. Mas tem a parte da competitividade dele no mercado. Nós temos que tem outros parâmetros aqui, né? Eu peguei aqui, juntei todos lá e coloquei aqui só para a gente ver que o pilar ficou um pouco acima, né? Aí eu coloquei tudo no slide só, as vigas ficaram abaixo, a laje ficou bem abaixo, eu expliquei a razão, a média aqui, nossa, foi 68, ficou entre 80 e 90, que eu coloquei só para um resumo aqui. Os outros parâmetros, só para a gente ver aqui, ó. Formas, metro quadrado de obra, deu 2,28. O ideal seria 2,50, mas estão próximos, não tem que cravar o 2,50. Metro quadrado de forma, metro cubo de concreto, 10. A minha média seria 12, por aí. E se isso, quando mostra que eu tenho metro quadrado de forma, né, pequeno em relação ao concreto, né, nós estamos vendo que isso influencia nos outros indicadores. O concreto, metro cúbico por metro quadrado de obra, deu 0,23. E a expectativa é 0,20 a 0,22. Significa que algumas dimensões aqui foram pequenas. Lembra que eu falei que as vigas provavelmente estão grandes, podia ser diminuído, né? Mas, em compensação, os pilares, né, estavam com dimensões menores. Com isso, eu acabei ficando bem próximo do máximo do consumo de concreto, né? 0,23 ou 0,22, para a gente, nossa análise, tanto faz, né? Nós não estamos aqui, não é para cravar, não deu maior que 0,22, não presta. Não, 0,22, 0,23 está bom, só que está
limite, está no máximo. Né? Eu tenho que estar atento que estou no máximo. E o quilo de armadura por metro quadrado de obra, 15,43 que deu, né? No nosso caso aqui. A expectativa é entre 15 e 21, eu estou no patamar inferior, está muito bom. Que, né? Os bons prédios aí, os bons projetos estruturais aí, em termos de equilíbrio. Quando a gente fala bom projeto estrutural, significa assim, quando eu tenho a oportunidade no meu projeto de colocar os pórticos, né, tudo direitinho para os contraventamentos da edificação, onde eu tenho possibilidade de colocar as distâncias entre os pilares, né, razoável, aí, até por volta de 5 metros, na maioria. É claro que posso ter alguns 6 metros, mas que a maioria fica entre 4 e 5 metros. A expectativa é que eu fique por volta de 15 quilos por metro quadrado de obra, que é outro grande parâmetro que o pessoal usa, grandes construtoras. Esse consumo de quilo por metro quadrado e esse consumo de armaduras, né, de quilos por metro, esse daqui, né, quilos por metro cúbico de concreto.